Índia, um país intenso e repleto de belas paisagens. Uma mistura única de misticismo, exotismo e complexidade, onde beleza e caos coexistem. Com uma população rica em idiomas, etnias e religiões, a Índia possui uma incrível história que remonta a civilizações antigas, testemunhando impérios grandiosos, movimentos espirituais e transformações sociais. Dos majestosos Himalaias às intensas selvas urbanas, misturando arranha-céus modernos e templos milenares. Rios exuberantes, selvas, belas praias e grandiosos desertos completam esse fascinante mundo. No entanto, por trás dessa riqueza natural e histórica, a Índia lida com sérias questões, como a poluição, a pobreza, a falta de saneamento básico e outros problemas sociais. Essa dualidade destaca a complexidade desse país mega diverso. Neste vídeo, vamos explorar e conhecer alguns dos dados mais interessantes e extraordinários sobre a Índia. Número 1. Localização. A Índia é um país localizado no sul da Ásia, em uma região conhecida como Subcontinente Indiano. Possui uma área de 3.200.000 km² e uma população de mais de 1.428 bilhões de pessoas, sendo o sétimo país mais extenso do mundo e o mais populoso segundo dados recentes da ONU. Suas fronteiras são compartilhadas com o Paquistão a noroeste, China, Nepal e Butão ao norte, além de Bangladesh e Myanmar a leste. Além disso, é cercada por diversos corpos d'água como o Oceano Índico ao sul, o Golfo de Bengala a leste e o Mar Arábico a oeste. Adicionalmente, é separada do Sri Lanka pelo Estreito de Palk. Reconhecida como o país mais etnicamente diverso, a Índia abriga 23 línguas oficiais, mais de 2.000 dialetos e centenas de grupos étnicos coexistindo em seu território. Do ponto de vista administrativo, o país é dividido em 28 estados e 8 territórios da União. Número 2. Divisão geográfica. A Índia divide-se em 4 grandes regiões. No norte, o colossal Himalaia domina a paisagem, oferecendo não apenas altitudes impressionantes, mas também uma influência vital sobre o clima e a hidrografia regional. Aqui nasce o rio Ganges, um dos rios mais importantes e um dos lugares mais emblemáticos da Índia. Além disso, as planícies fluviais do Ganges e do rio Yamuna formam uma extensa área agrícola, vital para a subsistência do país. No centro, o Planalto do Deccan se destaca, apresentando uma topografia mais elevada e terrenos ondulantes, desempenhando um papel crucial na geografia física indiana. Já a região sul é enriquecida pelas montanhas Ghats, divididas pelos 4 principais rios do sul da Índia, formando uma cordilheira de mais de 3.000 quilômetros. Essa área é reconhecida pela sua biodiversidade e abriga a maior concentração de elefantes asiáticos. Além disso, essa região é crucial para a produção de especiarias como gengibre, canela, cúrcuma e noz moscada, que tem grande valor cultural no país. Número 3. Nova Delhi. A impressionante capital da Índia é dividida em 2 partes. A Velha Delhi, com urbanização caótica, velhos templos e monumentos, e a Nova Delhi, com avenidas largas e belas mansões coloniais. A cidade foi estabelecida como a capital do Império Britânico em 1911, substituindo Calcutá, e se tornou o símbolo da independência da Índia desde 1947. Com uma população atual de mais de 21 milhões de habitantes, a cidade continua a desempenhar um papel crucial na vida do país. A cidade abriga não apenas monumentos, mas também narrativas que remontam à antiguidade. O Qutub Minar, por exemplo, é um testemunho da presença islâmica na Índia medieval, enquanto o templo de Akshardham reflete a riqueza espiritual da cultura hindu. Já o Rashtrapati Bhavan, a residência presidencial, é um marco da arquitetura colonial britânica, adicionando camadas de história ao cenário urbano. Economicamente, Nova Delhi é um centro vital para o país, além de ser a sede do governo indiano. Bairros como Connaught Place são polos de atividades empresariais e de compras.
Entretanto, Nova Delhi, apesar de seu esplendor histórico e papel fundamental na economia indiana, enfrenta desafios inegáveis. A poluição do ar na cidade atinge níveis alarmantes, com a qualidade do ar muitas vezes ultrapassando os limites aceitáveis estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. O tráfego caótico é uma realidade diária, resultando em congestionamentos frequentes e afetando a mobilidade urbana. Número 4. A comida na Índia. A gastronomia indiana é conhecida pelo grande uso dos temperos e especiarias. Os indianos possuem uma culinária variada acrescida por diversas técnicas culinárias. No geral, eles consomem muitas verduras, algumas carnes brancas e pouca carne vermelha, por causa da religião hindu que considera a vaca um animal sagrado. Até grandes redes de fast food optam por sanduíches sem a inclusão de carne vermelha. Os pratos típicos são influenciados pela região da Índia onde é produzido e também sofrem influência da cultura diversificada de sua população. No entanto, existem elementos comuns, como o uso importante de legumes e especiarias para temperar as refeições. O masala, uma mistura de 5 ou mais especiarias, como cardamomo, açafrão, canela e cravo, é essencial. Destacam-se os curries, pratos picantes como o vindaloo, entre muitos outros. A Índia possui a maior população vegetariana do mundo, com 15% a 30% de sua população seguindo uma dieta vegetariana. Porém, o que verdadeiramente chama a atenção são os populares vídeos de comidas de rua. As imagens surpreendem não apenas pela excentricidade dos ingredientes, mas principalmente pelas condições sanitárias. Mãos sujas, roupas dos cozinheiros em estado precário, lixo espalhado por todos os cantos e alimentos sendo preparados e vendidos próximo a valas de esgoto. Uma cena de extrema sujeira que impacta profundamente. Número 5. Por que a Índia é tão suja? Bem, é crucial evitar respostas simplistas que se baseiem em orientalismo ou em concepções racistas de que os habitantes do subcontinente indiano são intrinsecamente negligentes em relação à limpeza. A questão da falta de higiene na Índia não decorre de desleixo ou descuido, mas tem suas raízes profundas na história. Durante o período colonial britânico, as iniciativas de reforma urbana priorizaram as necessidades da elite, deixando a maior parte da população sem acesso a saneamento básico. Isso, somado à pobreza e à carência de infraestrutura, resultou em condições de vida extremamente precárias. A poluição, especialmente nos rios como o Ganges, é um problema antigo, em parte causado pelo desenvolvimento industrial britânico. Outro desafio cultural é o elevado índice de analfabetismo, afetando cerca de 26% da população indiana. A falta de acesso à educação de qualidade dificulta a disseminação de conhecimentos básicos sobre higiene e saúde coletiva. Número 7. Arquitetura da Índia. A história da arquitetura indiana remonta a cerca de 34 mil anos, com a civilização da Idade do Bronze surgindo simultaneamente a outras do Oriente Médio. Na arquitetura indiana antiga, o período budista se destaca, com mosteiros, estupas e chaitias representando espaços sagrados. O uso de cavernas evoluiu para templos, refletindo avanços na engenharia. Obras notáveis incluem a Caverna de Kanheri, a Stupa Sanchi e o Templo de Akshardham. A arquitetura hindu, também rica, incorpora templos em rochas, cavernas e, posteriormente, outros locais. A presença de esculturas detalhadas e imagens de divindades é característica. O Templo Ellora, Templo Lingaraja e Templo de Khajuraho exemplificam essa tradição. A influência islâmica trouxe a arquitetura mongol, evidente no Taj Mahal, uma obra-prima do século XVII. Outras construções incluem a Mesquita Badishahi e o Templo de Humayun. Já a colonização europeia no século XVIII introduziu a arquitetura indiana moderna. A Grã-Bretanha teve um impacto significativo, misturando estilos como o neogótico com elementos indianos. Exemplos notáveis são a estação Chhatrapati Shivaji, o Portal da Índia e o Rashtrapati Bhavan.
Número 8. Festivais. A Índia, país de diversidade cultural, destaca-se por festivais vibrantes. O Diwali, Festival das Luzes, celebra a vitória da luz sobre as trevas, iluminando o país com lamparinas. O Navaratri homenageia a deusa Durga, com 9 noites de danças tradicionais. O Holi, festa da primavera, é conhecido pela alegria das cores, com as pessoas jogando pós coloridos, simbolizando a união da comunidade e a vitória do bem sobre o mal. Durante o festival Mahum Mela, aproximadamente 20 milhões de devotos buscam purificação espiritual ao mergulharem nas águas do Ganges ao longo de 55 dias. Para os hindus, o rio é sagrado, emanando das vontades da deusa Ganga, refletindo-se nas tradições funerárias onde os mortos são cremados em balsas. Até mesmo os corpos das vacas, consideradas sagradas, são depositados no rio ao falecerem. Número 9. História da Índia. Uma das civilizações mais antigas do mundo se formou entre a Índia e o Paquistão, conhecida como a Civilização do Vale do Indo. Esse período marca a introdução da religião hindu no que seria o território indiano, constituindo, portanto, toda a base da cultura e sociedade do país. No século XIX, os europeus começaram a disputa pelo domínio daquela área. A chegada da Companhia das Índias Orientais, em 1849, de origem britânica, marcou o início da autoridade inglesa sobre uma parte do território indiano, que se consolidou no ano de 1858. A partir da década de 1920, sob a liderança de Mahatma Gandhi, os indianos foram mobilizados a realizarem atos de desobediência civil como uma maneira pacífica de descolonizar o país. A Índia conquistou a sua independência no ano de 1947, e pouco tempo depois, o território se fragmentou entre Paquistão e Índia. Isso se deu em decorrência das divergências religiosas entre os muçulmanos, paquistaneses e hindus, indianos. Disputas territoriais estão presentes na região até hoje e tiveram origem a partir de meados do século XX, sendo conhecidas como questão da Caxemira. Mumbai, a pulsante capital de Maharashtra, na costa oeste da Índia, é uma metrópole imponente. Com uma população urbana de mais de 20 milhões na área metropolitana, a cidade foi inicialmente dominada pelos portugueses antes de ser cedida para britânicos e, por fim, serviu de base para o movimento pela independência. Reconhecida como o centro financeiro da Índia, Mumbai recebe mais de 5 milhões de turistas anualmente, atraindo-os com sua arquitetura espetacular, destacada pelo majestoso Portal da Índia, a imponente estação de trens Chhatrapati Shivaji e o icônico hotel Taj Mahal Palace. Além da modernidade, Mumbai respira história, evidenciada pela Ilha da Elefanta, um templo hindu do século V d.C., declarado Patrimônio Mundial da Unesco, e o Parque Nacional Sanjay Gandhi, o maior parque urbano do mundo. Número 10. Indústria cinematográfica. Atualmente, a indústria cinematográfica indiana destaca-se de maneira surpreendente como a mais proeminente do planeta, tanto em termos de venda de ingressos quanto em volume de produção. Conhecida como Bollywood, uma fusão de Hollywood com Bombay, essa indústria tornou-se famosa por sua associação natural ao poder impactante de Hollywood e está estritamente vinculada ao cinema produzido em Hindi. No entanto, essa tendência tem sido alvo de diversas críticas e denúncias, com muitos argumentando que ela desrespeita a tradicional cultura indiana e aborda temas considerados polêmicos, adotando um estilo liberal demais para certas convenções locais. Número 11. Marajás. Apesar da redução do poder dos Marajás ao longo do último século, o impacto duradouro de seu reinado extraordinário se manifesta nos impressionantes fortes e palácios que dominam a região. Um exemplo é Jodhpur, apelidada de Cidade Azul devido à predominância da cor azul Brahmani em muitos de seus edifícios, uma tradição que destaca a distinção como Brahmanes. Destacando-se nesse cenário, encontra-se o imponente Forte Mehrangarh, um dos maiores fortes da Índia, situado majestosamente no topo de uma colina.
Outra joia é a cidade de Udaipur, que exala romantismo às margens de seu encantador lago. Suas ruas floridas e o magnífico complexo do Palácio da Cidade, ainda habitado pela família real, acrescentam um toque de beleza histórica à cidade. Não podemos deixar de mencionar Jaipur, conhecida como a Cidade Rosa, que se destaca por sua arquitetura magnífica. Número 12. Matemática e invenções. Como uma das civilizações mais antigas do mundo, a Índia contribuiu significativamente para a história da matemática e tecnologia. Eles inventaram conceitos como o infinito, números negativos e o número π. Uma das maiores contribuições é o número zero, crucial para o sistema binário e, portanto, para os computadores. A Índia também teve papel importante no cultivo do algodão, na invenção dos botões e até mesmo no shampoo, inicialmente utilizado como massagem no couro cabeludo. Além disso, segundo algumas versões difundidas, o xadrez também teria surgido na Índia com o nome de chaturanga e dali se espalhado para a China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se estabeleceram as regras atuais. Número 13. Tecnologia. Nas últimas décadas, a Índia consolidou-se como uma potência global em tecnologia da informação. Com mais de 15 mil startups de tecnologia, sendo mais de 50 unicórnios, avaliados em pelo menos $1 bilhão, o país asiático destaca-se no cenário internacional. A indústria indiana possui vantagens competitivas notáveis, como a disponibilidade de um amplo pool de talentos a custos reduzidos, domínio do inglês, infraestrutura em rápido desenvolvimento, um ambiente propício à inovação, políticas públicas favoráveis e um ambiente de negócios positivo. A cidade de Bangalore, por exemplo, é conhecida como o Vale do Silício Asiático, abrigando centros de inovação de grandes gigantes tecnológicos como a Google e a Apple. Número 14. Ladakh. Ladakh, conhecido como Pequeno Tibete, é famosa pelas suas paisagens montanhosas e pela sua cultura budista tibetana. A região é um deserto de altitude elevada, tornando-se um ótimo destino para amantes de esportes radicais, oferecendo aventuras com trilhas, montanhismo e rafting. Além das atividades, Ladakh celebra festivais monásticos e o Ladakh Festival, exibindo a riqueza cultural da região. Repleta de monastérios e templos budistas, a área abriga marcos notáveis como o Palácio de Leh, do século XVII, e a Stupa Shanti, um monumento à paz mundial. Historicamente, Ladakh foi uma crucial porta de intercâmbio durante a Rota da Seda, sendo um ponto de encontro para comerciantes do sul da Ásia e Ásia Central. Economicamente, a região é bastante aproveitada para a geração de energia solar. Número 15. O casamento indiano. O casamento indiano é uma explosão de festividades, cores e tradições que fazem dele um evento verdadeiramente magnífico. Os preparativos começam com a seleção meticulosa dos parceiros, muitas vezes envolvendo a contribuição de famílias e casamenteiros. Uma das tradições mais vibrantes é a cerimônia Mehendi, onde intrincados desenhos de henna são aplicados nas mãos e pés da noiva, simbolizando prosperidade e beleza. As cores desempenham um papel crucial, cada uma carregando um significado especial. O vermelho, símbolo de amor e casamento auspicioso, é proeminente nas roupas e decorações. A dança é uma parte essencial das festividades, com performances energéticas e coreografias tradicionais que celebram a alegria do momento. A culinária também é uma parte fundamental, com banquetes que apresentam uma variedade de pratos indianos, cada um representando a diversidade culinária do país. Número 16. As castas na Índia. O sistema de castas na Índia tem raízes profundas no Manusmriti, um livro hindu que data de pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Ele justifica as castas como base da ordem social, dividindo os hindus em 4 categorias principais: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Os Brahmanes, considerados descendentes de Brahma, estão no topo, seguidos pelos guerreiros, mercadores e trabalhadores braçais.
Esse sistema complexo se desdobra em cerca de 3.000 castas e 25.000 subcastas, cada uma baseada em ocupações específicas. Apesar das críticas pela injustiça, o sistema moldou a vida social e religiosa hindu por séculos. Comunidades rurais organizam-se com base nesse sistema, segregando castas em colônias e impondo restrições sociais, como casamentos dentro da mesma casta. As castas superiores desfrutam de privilégios, enquanto as inferiores enfrentam repressão. A Constituição indiana de 1950 proíbe a discriminação por casta, e cotas foram implementadas para corrigir desigualdades, reservando cargos e vagas educacionais para as castas mais baixas. Número 17. Rio Ganges. O rio Ganges, considerado sagrado na cultura indiana, é uma majestosa artéria fluvial que percorre mais de 2.500 quilômetros pelo norte da Índia. Originando-se no Himalaia, ele desempenha um papel vital na vida espiritual e cotidiana dos indianos. Banhando cidades como Varanasi, o Ganges é palco de rituais religiosos e cerimônias de cremação. Sua água é reverenciada, acreditando-se ter propriedades purificadoras. No entanto, o Ganges enfrenta décadas de poluição devido ao despejo descontrolado de esgoto, resíduos industriais, fertilizantes, pesticidas e até corpos em decomposição. Essa poluição tem graves consequências para a saúde da população, contribuindo para doenças como hepatite, diarreia e câncer, com impacto significativo na alta taxa de mortalidade infantil na região. Na cidade sagrada de Varanasi, os níveis alarmantes de bactérias no rio ultrapassam em 3.000 vezes o limite aceitável pela OMS. O rio Yamuna, afluente do Ganges, também enfrenta desafios similares. Durante o festival Teate Puja, em 2021, uma camada tóxica de espuma proveniente de esgoto e resíduos industriais cobriu partes do rio, com altos níveis de amônia e fosfatos, causando problemas respiratórios e de pele. Apesar dos esforços do governo para remover a espuma, especialistas expressam preocupação com os danos já ocorridos. O trecho do rio em Delhi é descrito como ecologicamente morto, sem peixes e aves de água doce. Devotos hindus, mesmo diante da espuma tóxica, foram vistos se banhando, ressaltando a falta de opções para rituais como o banho. Número 18. Personalidades famosas. A Índia é berço de personalidades que deixaram marcas profundas. Mahatma Gandhi, ícone da não-violência, liderou a independência. Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro pós-independência, foi arquiteto da nação moderna. Indira Gandhi, primeira mulher a liderar, deixou legado político e desenvolvimento. Amitabh Bachchan, gigante de Bollywood, é reverenciado mundialmente. Sachin Tendulkar, deus do cricket, é uma lenda esportiva. Ratan Tata, líder empresarial, guia o grupo Tata em diversas indústrias. Kalpana Chawla, astronauta indo-americana, quebrou barreiras no espaço. Aishwarya Rai Bachchan, estrela de Bollywood e Miss Mundo de 1994. Número 19. Chandigarh é a capital dos estados de Punjab e Haryana e fica no norte da Índia, nos pés da cordilheira do Himalaia. É uma cidade moderna, limpa e desenvolvida e que foi inteiramente planejada. O planejamento foi iniciado nos anos 50 e passou pelas mãos de outros célebres arquitetos antes de chegar às mãos de Le Corbusier, que deixou sua marca registrada com a escultura de uma mão aberta de mais de 20 metros de altura. A cidade é pioneira em diversos aspectos na Índia. É a primeira cidade do país com o selo de Smoke Free. Foi eleita a cidade mais feliz da Índia em 2015 por uma pesquisa da LG, e a cidade mais rica do país. E é um polo de desenvolvimento tecnológico e inovação. Número 20. Origem do nome e bandeira. O nome Índia, em inglês, vem do rio Indo, que significa rio em sânscrito, a antiga língua da região. A bandeira da Índia, adotada em 1947, possui 3 faixas horizontais de igual tamanho: açafrão, branco e verde.
O açafrão representa coragem e sacrifício. O branco simboliza verdade e paz, enquanto o verde representa fé e fertilidade. No centro, há uma roda azul naval, conhecida como Ashoka Chakra, com 24 raios, representando o Dharma, o ciclo da vida e o progresso. Número 21. Rajastão e Gujarat. Rajastão e Gujarat, dois estados distintos no oeste da Índia, encantam com sua rica herança cultural, arquitetura magnífica e paisagens diversificadas. O Rajastão, conhecido como Terra dos Reis, é uma paleta de cores vibrantes, refletida em seus palácios, fortes e bazares. Gujarat, berço de Mahatma Gandhi, é um estado dinâmico que mescla tradição e modernidade. Ahmedabad, a maior cidade, é um centro econômico e cultural. O estado é famoso por sua arquitetura histórica e influência espiritual. Número 22. Animais sagrados. Na Índia, certos animais são reverenciados como símbolos mitológicos, devido à espiritualidade e à cosmovisão hindu. Essas criaturas são consideradas reencarnações de deuses, e matá-las é proibido devido à crença de que podem conter a energia da alma dos antepassados. Essa tradição persiste, especialmente nas zonas rurais, onde a cultura hindu mantém forte apego a essas ideias. O elefante é associado a Ganesha, deus que supera obstáculos. Hanuman, deus macaco, simboliza força e lealdade. A vaca é venerada como presente dos deuses, representando abundância e fertilidade. A cobra, relacionada a Shiva, simboliza criação e destruição. O tigre, símbolo nacional, representa a vitória sobre forças negativas, sendo montaria da deusa Maa Durga em batalhas. Número 23. Tensões fronteiriças. A Índia e a China enfrentam uma disputa histórica nas fronteiras, desde 1947, após a partilha da Índia e a anexação do Tibete pela China em 1950. Em 1962, ocorreu uma invasão chinesa, resultando na derrota da Índia e na concessão de controle da área de Aksai Chin à China. As divergências persistem, especialmente na região de Galwan, onde em junho de 2020 ocorreu um confronto fatal, marcando o primeiro incidente com mortes em 45 anos. A delimitação territorial na chamada linha de controle real permanece uma fonte de tensões, com ambos os países reivindicando territórios disputados. Outro foco de conflito é a região da Caxemira, dividida entre Índia, Paquistão e China desde 1947. A importância estratégica da Caxemira, fonte dos rios Ganges e Indo, intensifica as tensões com atentados terroristas, ações do exército indiano e alegações de repressão. O impasse nuclear entre Índia e Paquistão eleva a ameaça de conflito, com a Caxemira como epicentro das tensões geopolíticas na região. Número 24. Himalaia. O Himalaia indiano, uma majestosa cadeia de montanhas situada no norte da Índia, é uma maravilha natural que cativa os corações dos amantes da geografia e aventureiros intrépidos. Estendendo-se por aproximadamente 2.400 quilômetros, esse colossal sistema montanhoso abrange 5 estados indianos: Jammu e Caxemira, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim e Arunachal Pradesh. A região destaca-se por sua cultura única, caracterizada por monastérios de estilo tibetano e práticas agrícolas tradicionais que permanecem praticamente inalteradas desde a Idade Média. Com o budismo predominando em extensas áreas de Ladakh e Himachal Pradesh, ela também abriga locais hindus sagrados, como Rishikesh, nas margens do rio Ganges, conhecida como a capital mundial do yoga, devido ao seu papel central como destino de peregrinação. Número 25. As praias da Índia são um espetáculo de beleza natural e diversidade. Goa, conhecida como a Riviera do Oriente, é famosa por suas praias vibrantes e animadas que proporcionam um ambiente relaxante à beira-mar. No sul da Índia, Kerala apresenta praias de tirar o fôlego, como a Kovalam Beach, com suas águas calmas e belos coqueirais. Já a Varkala Beach oferece uma experiência única, com falésias que se estendem até o oceano,
proporcionando vistas panorâmicas deslumbrantes. A costa leste da Índia não fica para trás, com praias como a Puri Beach, conhecida por suas areias douradas e espiritualidade, especialmente durante o festival anual de Rath Yatra. As ilhas Andaman e Nicobar, no Oceano Índico, abrigam algumas das praias mais intocadas e paradisíacas. Radhanagar Beach, em Havelock Island, é frequentemente classificada entre as melhores praias do mundo, com suas águas cristalinas e areias brancas. E com isso, ficamos por aqui. E se você quiser conhecer outro país incrível como esse, assista o vídeo Japão, a Geração Perdida, do canal Efraim, nosso parceiro aqui no Feito Gel. O link está esperando por você na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.